Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Um povo sem o conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raiz. Essa frase ela foi dita pelo ativista jamaicano Marcus Garvey e ela demonstra a importância do conhecimento do passado como uma forma de entendimento do presente, da tradição e da manutenção dos valores ancestrais para uma comunidade. E é aí que eu fico pensando em Cabinda, um local onde a tradição impõe-se nos momentos devidos. Itis é uma localidade de referência obrigatória na tradição dos cabindas. E junto com outras aldeias, eles contam com a presença das bacamas, um dos mais notáveis símbolos da cultura de Cabinda. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Etimologicamente, Cabinda é um território constituído pelos antigos reinos de Kacongo, Nigoio e Loango. Existem lá diversos grupos étnicos. Por isso, Cabinda é um território multilingüe, mas o português é a língua oficial. E o que é que a língua portuguesa está fazendo em solo africano? Cabinda é uma das 18 províncias de Angola e está localizada na região norte do país. É uma pequena faixa de terra que, além de não fazer fronteira com Angola, está localizada entre a República Democrática do Congo e a República do Congo. Possui uma considerável reserva de petróleo, além de importantes jazidas minerais no interior da floresta. Mas por conta dessas riquezas, essa região é palco de inúmeras disputas. E aí no século XIX, quando estava rolando a disputa territorial imperialista, a região da foz do Rio Congo, ela foi disputada por Portugal, Inglaterra e Bélgica. O Tratado de Simulambuco, que foi reconhecido na Conferência de Berlim, dividiu a região e colocou sob a proteção lusitana os reinos de Loango, Kacongo e Nigoio. Daí a língua oficial de Cabinda ser o português. E aí, meus amores e minhas amoras, como vocês podem perceber, a revelia da população da região estão decidindo sobre a vida dos africanos sem consultar os africanos. E aí a região virou um protetorado português. E Portugal se comprometeu a defender a integridade do território e os costumes dos povos da região. Promessa é dívida, certo? Portugal não pensava bem assim, não. E o tempo todo desrespeitava o tratado que ele mesmo tinha assinado. Meus queridos e minhas queridas, em praticamente todas as listagens de escravizados vindos para o Rio de Janeiro, havia referência aos cabindas, que foram tão numerosos aqui no Brasil quanto os angolanos e os congoleses. Cabinda foi um dos portos de aterrissagem para mercadorias do Brasil, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Muito tempo depois, ou melhor, em 1955, quando Salazar dominava Portugal, a região passou a ser entendida como um distrito de Angola. Gente, é assim, Cabinda é uma região toda peculiar. É um enclave, ou seja, fora do país. Faz parte de Angola, mas culturalmente é muito mais próxima do Congo, onde ela de fato está situada. E aí é claro, gente, os movimentos de independência, eles são constantes. Eles ocorrem desde 1958. Mas por trás de todas essas mazelas políticas, Cabinda está repleta de vida. Um mosaico de florestas, savanas, pântanos e rios, além de espécies ameaçadas de extinção. Elefantes da floresta, chimpanzés e gorilas habitam a exuberante floresta de Mayombe. O moderno e o tradicional se unem. E aí, dentre as inúmeras festas que nós temos na região, temos os grupos tradicionais das bacamas, assunto do nosso vídeo. A origem das bacamas é praticamente desconhecida.
e ela está relacionada com a existência de figuras mitológicas, seres sobrenaturais provenientes do ambiente aquático. E elas surgiram ou fisicamente ou em sonhos aos chefes tradicionais para ajudá-los a manter a ordem e a tranquilidade nos territórios sob a jurisdição desses chefes. Essas figuras mitológicas, elas passaram a ser representadas por máscaras, que eram esculpidas de acordo com a tradição, sob orientação restrita da sereia Lucinze. Meus amores e minhas amoras, a sereia Lucinze, ela morava no Tiso, dentro de um bosque. Miguel Zinga, que é um estudioso do assunto, ele afirma que existem duas organizações, Zindungas e Bacamas. As duas têm os mesmos princípios tradicionais, mas se distinguem uma da outra. As Bacamas dominam 3 aldeias: Tiso, Suso e Povo Grande. Os Zindungas estão presentes em 2 aldeias, Nigoio e Chinzace. Mas qual a diferença entre as Bacamas e os Zindungas? As Bacamas estão associadas a uma figura feminina, ao passo que os Zindungas estão associados a figuras masculinas. É através das imagens que a gente percebe a sensibilidade feminina expressa na estrutura das Bacamas. Pintura, textura, adornos, lenços na cabeça. As máscaras da organização Zindunga expressam a masculinidade, tanto na estrutura quanto no formato. Além da diferença estética, elas também possuem uma delimitação territorial. Os chefes, eles podem até estar juntos, mas para a manifestação das danças e dos rituais, cada uma tem que acontecer no seu território. As máscaras não podem atravessar os rios fronteiriços para realizar manifestações ritualísticas ou de dança. E as fronteiras, elas são determinadas por sereias que habitam os rios. Para cada organização, tem uma sereia. Bacama do Tiso, a sereia é Lusunze, uma mulher. Povo Grande, a sereia é Muangoio, um homem. Susso, a sereia é Mantumba, uma mulher. Chinzaze, a sereia é Nigimbi Nakanga, um homem. E para a organização Nigoio, a sereia Nikize era o próprio rei, Mangoio. Meus amores e minhas amoras, de tempos em tempos existe a necessidade de integrar um novo elemento à organização dos Bacamas. E aí é feita uma seleção. E o comitê se reúne para avaliar o comportamento das pessoas da comunidade. Só pode ser membro da organização quem é raiz, nascido em Tiso. E com pais também naturais de Tiso. Tem que ser alguém que tenha internalizado os valores da comunidade através da educação familiar. É a mãe quem passa a cultura para a criança. E para eleger um novo membro é criado todo um aparato persuasivo para envolver o candidato e dar a ele o conhecimento efetivo das normas do grupo, além da consciência da responsabilidade de ser membro desta comunidade secreta e da preservação dos valores considerados sagrados. E ainda existe um ritual de iniciação que deve ser seguido. O ser Mikama não é para quem quer, é para quem realmente merece. Esse merecimento é avaliado por um comitê em uma reunião prévia. Mas o que é Mikama? É assim, ó. Mikama, mulher. Bacama, o plural, mulheres. Mas voltando ao ritual. O candidato é surpreendido em uma noite em sua casa. E sem que mais pessoas percebam, ele é levado ao santuário. E aí, ele é espancado severamente com vassouras feitas de folhas de palmeira. É espancado até que o chefe ordena: para, chega, tá bom. O espancamento serve para espantar as ideias antigas e incutir um novo espírito ao novo integrante, para que ele possa viver as normas
e se identificar com o novo grupo. O candidato é deitado no chão e o líder anuncia a existência de um novo membro. E aí, o candidato é orientado sobre as regras do grupo e ele passa a ser um elemento socialmente diferente dos demais elementos da comunidade. Se o novo integrante não cumprir as regras que foram dadas a ele, ele pode sofrer uma série de penas, inclusive a de morte. Depois que o ritual termina, eles vão festejar e vão beber o vinho de palma que foi fornecido pelo novo integrante do grupo. E aí depois vai rolar uma grande festa para incluir o novo candidato ao grupo. Essa organização ela tem uma liderança, ela tem um chefe. E esse chefe é aquele cujo perfil e caráter sintetiza a sociedade como um todo. Ele é o principal mediador com as forças ancestrais, que trazem fertilidade ao campo e harmonia para a sociedade. A sucessão ao trono, ela obedece um ritual mais simples e menos exigente. Essa sucessão ela é feita em uma assembleia e pode ser feita de duas formas. Uma, com o chefe no poder, aí ele escolhe o candidato. E a outra, após a morte do chefe. E o poder pode vir por indicação ou por votação. O chefe, ele é o responsável por toda a organização e cabe a ele punir aqueles que, porventura, desobedeça às regras da comunidade. Ele é chamado para curar as diversas doenças espirituais a partir da invocação dos espíritos dos antepassados. Meus anjinhos e minhas anjinhas, as bacamas são uma sociedade secreta. E isso ocorre porque elas aparecem com o rosto mascarado e os corpos cobertos com folhas de bananeiras secas. E carregam sempre à mão uma vassoura feita de palmeira. É muito difícil identificar ou reconhecer quem são os verdadeiros integrantes do grupo. O sigilo sobre a identidade dos elementos do grupo é extremo. E as danças festivas, elas representam um momento muito importante. É a interação das bacamas com a comunidade. Um encontro entre a comunidade e a ancestralidade. Revivendo as tradições da Luzunce. O ritual começa com a saída das bacamas do santuário, ao som do batuque e do tambor. A dança manifesta-se num ambiente alegre e festivo, e de interação contínua entre todos os agentes envolvidos. As bacamas rodam para a direita e para a esquerda, num movimento rítmico que permite que as folhas secas se levantem ao vento, ao mesmo tempo que reverenciam os visitantes ou figuras ilustres do evento. Depois de cada atuação, as folhas de bananeira são queimadas e as máscaras guardadas no santuário. Galerinha, o Felipe Manuel é um estudioso de cabinda e das bacamas. E ele reitera pra gente que a África deve olhar para a sua história e se orgulhar dela. Que de geração em geração, as tradições foram sendo transmitidas oralmente e que essas práticas e essas tradições venceram épocas e persistem até os dias de hoje. Ele diz também que a gente não deve permitir que a globalização e que outras culturas enterrem o que um dia foi um grande império, sustentado numa experiência de vida diferente da que existe hoje. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até este momento. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!